Tentaram apagar o nome do pai viúvo do testamento, mas o cartório revelou um detalhe escondido. Riram do pai pobre no exato momento em que ele entrou no cartório. As risadas não eram altas, mas eram claras o suficiente para perfurar a dignidade de qualquer homem. Ele usava um terno gasto nos cotovelos, com um remendo mal feito na barra da calça, e segurava nas mãos um envelope amarelado pelo tempo. Seus sapatos rangiam contra o piso de mármore italiano enquanto caminhava em direção ao balcão principal. A recepcionista ergueu os olhos por sobre os óculos de grife e seu nariz se franziu levemente, como se o cheiro da pobreza pudesse contaminar o ambiente climatizado. Ao fundo, dois advogados de terno azul marinho cochichavam entre si, e um deles apontou discretamente para o homem com um sorriso de canto de boca. O segurança na entrada cruzou os braços e inclinou a cabeça, analisando cada movimento daquele visitante inesperado. Ninguém ali esperava que um homem assim ousasse atravessar aquelas portas, e muito menos que ele tivesse algum direito real de estar ali. Mas ninguém naquela sala fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Você teria ficado ao lado dele ou teria desviado o olhar como os outros fizeram? Conte pra gente nos comentários. O nome dele era Vicente, 53 anos, mãos calejadas de décadas carregando caixas em depósitos e mercados, viúvo há 7 anos, pai de uma menina de 12 anos chamada Lara, que tinha os olhos da mãe e o sorriso que ainda conseguia iluminar os dias mais pesados. Vicente nunca teve, nunca esperou ter, mas também nunca imaginou que seria humilhado num lugar como aquele, diante de pessoas que provavelmente nunca tinham segurado uma vassoura na vida. Ele respirou fundo, apertou o envelope contra o peito e se aproximou do balcão. A recepcionista continuou digitando no computador por longos segundos antes de finalmente olhar para ele. "Pois não?" ela perguntou, com um tom que deixava claro que aquilo era mais uma obrigação do que uma cortesia. "Eu preciso falar sobre um testamento", Vicente disse, com a voz rouca, mas firme. "Um testamento da minha ex-sogra. Ela faleceu há 2 semanas." A recepcionista piscou devagar, como se processasse algo absurdo. Então soltou um suspiro curto e pegou uma prancheta. "Nome completo da falecida? Dona Helena Cardoso Vieira." O som do nome ecoou pela sala como um trovão silencioso. A recepcionista congelou. Os 2 advogados pararam de rir. O segurança endireitou a postura, porque todos ali sabiam quem era Helena Cardoso Vieira, empresária do ramo têxtil, proprietária de 3 fábricas no interior e de uma mansão no bairro mais caro da cidade. Uma mulher que construiu um império sozinha depois que o marido morreu em um acidente de carro. Uma mulher cujo nome constava em placas de hospitais, bibliotecas e até numa ala inteira de um museu municipal. E esse homem de terno surrado e sapatos velhos estava alegando ter algum vínculo com ela? "O senhor disse ex-sogra?" A recepcionista perguntou, agora com uma curiosidade quase ofensiva. "Isso mesmo, fui casado com a filha dela, Beatriz." E se você acha que histórias de pais que se recusam a desistir, mesmo quando o mundo inteiro parece estar contra eles, se inscreva agora no canal. Toda semana trazemos histórias reais e poderosas como essa. O nome de Beatriz caiu como uma pedra num lago parado. A recepcionista digitou algo rapidamente e seus olhos se arregalaram ao ler o que apareceu na tela. Beatriz Cardoso Vieira, filha única de Helena, falecida há 7 anos em decorrência de complicações no parto. Vicente viu o momento exato em que a expressão da mulher mudou. Não era compaixão, era surpresa. E logo depois, desconfiança. "O senhor vai precisar aguardar. Vou chamar o Dr. Augusto." Ela se levantou sem dizer mais nada e desapareceu por uma porta lateral. Vicente ficou ali, de pé, sentindo o peso dos olhares. Um dos advogados se aproximou, as mãos nos bolsos, a postura estudiadamente casual. "Você é o viúvo da Beatriz?" ele perguntou, com um meio sorriso que não chegava aos olhos. "Sou." "Interessante. Achei que a família não tivesse mais contato com você." Vicente não respondeu, porque era verdade. Depois que Beatriz morreu no parto, a família Cardoso o culpou, não abertamente, mas nas entrelinhas, no silêncio, nas visitas que nunca aconteceram. Dona Helena tinha se afastado completamente, levando consigo qualquer lembrança da filha que Vicente ainda tentava preservar. Ele ficou sozinho, com uma bebê prematura nos braços, sem dinheiro, sem apoio, sem nada, além da promessa que fez no leito de morte de Beatriz, que cuidaria de Lara, não importava o que acontecesse. E ele cuidou, trabalhou triplo, dormiu pouco, abriu mão de tudo. Lara cresceu saudável, inteligente, cheia de vida.
E Vicente nunca pediu nada à família Cardoso, nunca implorou, nunca se rebaixou. Até aquele dia. Até receber uma carta do cartório 2 semanas depois da morte de Dona Helena, dizendo que ele precisava comparecer para tratar de assuntos testamentários. Vicente não entendeu, não fazia sentido, mas pegou o ônibus, atravessou a cidade, entrou naquele lugar que parecia feito para pessoas de outro mundo e agora estava ali, diante de um sistema que sempre o tratou como invisível. A porta lateral se abriu e surgiu um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos penteados para trás, óculos de aro dourado e uma expressão séria. Doutor Augusto Mendes, tabelião responsável pelo inventário de Helena Cardoso Vieira. Ele olhou para Vicente de cima a baixo, mas não com desprezo, com algo que parecia cautela. Senhor Vicente, por favor, me acompanhe. Eles entraram numa sala privada com estantes cheias de pastas jurídicas e um quadro emoldurado da Constituição na parede. Doutor, Augusto fechou a porta e gesticulou para que Vicente se sentasse. O silêncio era pesado. Vicente colocou o envelope sobre a mesa. Recebi essa notificação. Diz que eu preciso estar presente na abertura do testamento. Doutor Augusto ajustou os óculos e pegou uma pasta grossa ao lado do computador. Folheou algumas páginas, deteve-se numa delas e então suspirou. Senhor Vicente, o testamento de Dona Helena foi registrado há 3 anos. Ela deixou instruções muito claras. E sim, o senhor consta no documento. Vicente sentiu o coração bater mais forte. Consto? Como? Doutor Augusto hesitou. Antes de respondermos isso, preciso lhe informar que há uma contestação em andamento. A família Cardoso, representada pelo sobrinho de Dona Helena, Dr. Fábio Cardoso, entrou com uma ação para invalidar a cláusula que menciona o senhor. Invalidar? Por quê? Porque, segundo eles, o senhor não tem mais vínculo legal com a família. O casamento terminou com a morte de sua esposa. E alegam que Dona Helena estava sob influência emocional quando redigiu o testamento. Vicente sentiu a raiva subir pela garganta, mas controlou. Dona Helena nunca falou comigo depois que Beatriz morreu. Nunca. Como é que eu teria influenciado ela? Doutor Augusto ergueu a mão. Eu sei, e é exatamente por isso que o senhor está aqui. Porque Dona Helena deixou algo mais do que apenas palavras no testamento. Ela deixou provas. Vicente franziu a testa. Provas? O tabelião girou a tela do computador para que Vicente pudesse ver. Era um documento digitalizado, uma carta manuscrita, e a letra era inconfundível. Vicente reconheceu. Era a letra de Beatriz. Essa carta foi encontrada entre os pertences pessoais de Dona Helena após sua morte, Dr. Augusto explicou. Ela estava guardada junto com o testamento original. Foi escrita por sua esposa, Beatriz, poucos dias antes de ela falecer. E nessa carta, ela pede à mãe que, caso algo acontecesse com ela, cuidasse de você e da filha de vocês, que não os abandonassem. Vicente sentiu os olhos arderem. Ele não tinha visto aquela letra há 7 anos. Não sabia que Beatriz tinha escrito algo assim. Não sabia que, mesmo no leito de hospital, sabendo que poderia não sobreviver, ela ainda pensava nele. Ainda se preocupava com Lara e com ele. Dona Helena ignorou o pedido da própria filha por 7 anos. Dr. Augusto continuou, com a voz baixa. Mas no final da vida, quando foi diagnosticada com câncer, parece que ela mudou de ideia. Ela veio até mim, sozinha, e pediu para alterar o testamento. Disse que havia cometido um erro, que tinha deixado a dor falar mais alto que o amor, e que queria reparar isso. Vicente mal conseguia respirar. E o que ela deixou? Dr. Augusto virou mais uma página. Ela deixou para o senhor a casa onde Beatriz cresceu, uma propriedade no interior, com escritura registrada. E deixou um fundo fiduciário para Lara, que será liberado quando ela completar 18 anos, valor estimado em R$1.200.000. O silêncio que caiu na sala foi absoluto. Vicente não conseguia processar. Ele, que tinha passado 7 anos lutando sozinho, dormindo em colchão no chão, trabalhando 12 horas por dia, agora estava ouvindo que a mulher que o tinha abandonado, que tinha virado as costas para ele e para a neta, havia deixado um futuro inteiro para Lara. E uma casa onde Beatriz tinha sido feliz. Mas tem um problema, Dr. Augusto disse, quebrando o transe. Dr. Fábio está alegando que o testamento é inválido, que Dona Helena estava emocionalmente abalada. Ele quer reverter tudo e está usando o fato de o senhor nunca ter tido contato com ela como argumento. Vicente cerrou os punhos.
Eu nunca tive contato porque ela me excluiu. Eu tentei, mandei cartas, liguei, levei Lara para ver a avó. E ela nunca abriu a porta. Eu sei, e é por isso que a carta de Beatriz é tão importante. Ela prova que Dona Helena sabia do pedido da filha e que, ao ignorá-lo por anos, ela estava consciente da escolha que fazia. Quando decidiu mudar, foi uma decisão lúcida, racional, documentada. Vicente respirou fundo. E agora? Agora, o senhor vai precisar comparecer à audiência de inventário e vai precisar encarar Dr. Fábio pessoalmente. Ele é advogado, rico, influente e está disposto a fazer de tudo para anular esse testamento. E você, o que faria no lugar de Vicente? Enfrentaria ou desistiria? Deixe sua opinião nos comentários. 3 dias depois, Vicente estava de volta, mas dessa vez no fórum. A sala de audiências era ainda mais imponente que o cartório. Painéis de madeira escura, pé direito alto, brasão da justiça na parede. Vicente entrou acompanhado de Dr. Augusto, que concordou em auxiliá-lo tecnicamente, mas deixou claro que não era advogado de defesa. Vicente estava sozinho. Do outro lado da mesa, Dr. Fábio Cardoso estava sentado com outros 3 advogados, todos de terno impecável, pastas de couro legítimo empilhadas à frente. Fábio tinha uns 40 e poucos anos, cabelo escuro, olhar afiado. Ele observou Vicente entrar e não escondeu o desdém. Então esse é o famoso Vicente, ele disse em voz alta, para que todos ouvissem. O homem que apareceu do nada para reivindicar a herança da minha tia. Vicente não respondeu, apenas sentou. O juiz entrou, todos se levantaram. A sessão começou. Dr. Fábio foi o primeiro a falar. Sua argumentação era precisa, técnica, cheia de citações jurídicas. Ele alegou que Dona Helena estava fragilizada emocionalmente após o diagnóstico de câncer, que Vicente nunca tinha feito parte da vida dela, que o testamento era uma decisão precipitada, motivada por remorso, e que não refletia a vontade real da falecida. Ele apresentou laudos médicos, atestados psicológicos, depoimentos de empregados que afirmavam que Dona Helena chorava frequentemente nos últimos meses de vida. Meritíssimo, Dr. Fábio concluiu. Esse homem não tem vínculo afetivo com a família Cardoso. Ele é um estranho e o testamento deve ser anulado. O juiz ouviu em silêncio. Então se virou para Vicente. Senhor Vicente, o senhor deseja se manifestar? Vicente olhou para Dr. Augusto, que fez um gesto discreto de encorajamento. Vicente se levantou. Não tinha advogado, não tinha laudos, só tinha a verdade. Meritíssimo, eu não vim aqui pedir nada, vim porque fui chamado. Eu não sabia que Dona Helena tinha me incluído no testamento, não sabia que ela tinha guardado uma carta da minha esposa por todos esses anos. Mas eu sei de uma coisa, Beatriz pediu à mãe dela que cuidasse da nossa filha, e Dona Helena ignorou esse pedido, por 7 anos. Ela me deixou sozinho, deixou a neta sozinha. E agora, no final, ela tentou consertar isso. Não sei se foi remorso, não sei se foi amor, mas sei que foi escolha dela. E essa escolha está sendo desrespeitada por um homem que nunca moveu um dedo para ajudar a Lara. Dr. Fábio se levantou imediatamente. Isso é uma acusação infundada. Não é acusação, Vicente rebateu com a voz firme. É fato. Você sabia que Lara existia. Você sabia que eu estava criando ela sozinho. E nunca perguntou se a gente precisava de algo. Agora quer tirar o que a própria Dona Helena decidiu deixar para ela. O juiz bateu o martelo. Ordem. Vicente sentou. Dr. Fábio olhava para ele com um ódio puro. Dr. Augusto então se levantou e pediu a palavra. Meritíssimo, gostaria de apresentar um documento adicional. Ele entregou cópias da carta de Beatriz para o juiz e para Dr. Fábio. O silêncio foi tenso enquanto ambos liam. A carta era curta, mas devastadora. Beatriz pedia à mãe que não culpasse Vicente, que cuidasse da filha deles, que não deixasse a dor transformar o amor em abandono. Essa carta, doutor, Augusto disse, prova que Dona Helena sabia do desejo da filha e que, ao mudar o testamento, ela estava honrando esse desejo. Não é remorso, é reparação. Dr. Fábio tentou contra-argumentar, mas sua voz já não tinha a mesma força. O juiz pediu um intervalo de 10 minutos. Quando voltou, sua decisão foi clara. Pelo exposto, reconheço a validade do testamento. A carta de Beatriz Cardoso Vieira constitui prova documental da vontade expressa da falecida em reparar o afastamento familiar. O testamento será executado conforme registrado. Vicente fechou os olhos, sentiu as pernas fraquejarem. Dr. Fábio jogou a caneta na mesa e saiu da sala sem olhar para trás. Quando Vicente saiu do fórum, o sol estava forte.
Ele parou na escadaria, respirou fundo e pela primeira vez em 7 anos sentiu que Beatriz estava ali, de alguma forma, cuidando dele, cuidando de Lara. Ele pegou o celular e ligou para a filha. Pai, e aí, como foi? Vicente sorriu. Foi bom, meu amor. Foi muito bom. Nunca julgue um homem pela roupa que ele veste, nem pela casa onde ele mora. Julgue pelo peso que ele carrega e pela forma como ele continua caminhando mesmo quando o mundo inteiro ri dele. Se essa história tocou você, se inscreva agora no canal para receber mais histórias reais e emocionantes toda semana. E clique no vídeo na tela para assistir a próxima história com uma reviravolta tão forte que você nunca vai esquecer.